modo de conquista segundo a cultura do nosso século. Porque a cultura do nosso século considera conquistar como uma obra exclusivamente humana, como uma coisa que dependa exclusivamente da habilidade humana. E nós sabemos que é louvável a habilidade humana. Sabemos que a própria capacidade humana, nós entendemos pela Bíblia, veio do próprio Deus. Mas quando eu digo que é frontalmente contrário ao entendimento da palavra, é porque essa habilidade humana, essa capacidade humana, na verdade, ela é até exercida independente de Deus. É nesse sentido que eu entendo que é contrária à Bíblia. É nesse sentido que eu entendo que é contrária ao entendimento da Bíblia, a conquista, de acordo com as Escrituras, é uma conquista em que a habilidade humana é colocada diante de Deus, a habilidade humana é colocada a serviço de Deus. A habilidade humana depende exclusivamente de Deus. E o que nós vemos nas pessoas, no linguajar das pessoas de um modo geral assim, é que depender de Deus, buscar as coisas que são de Deus, não parece ser algo muito presente na vida das pessoas, quando se trata de conquistar alguma coisa. Por isso que nós temos aprendido aqui nesses dias, é que conquistar faz parte da obra de Deus, conquistar faz parte do povo de Deus, conquistar faz parte das Escrituras Sagradas, conquistar é para a gente. Amém? Conquistar é bom, vencer é muito bom. O que nós temos aprendido aqui é como isso acontece segundo a Bíblia, como isso acontece segundo o entendimento de Deus. E trouxemos essa palavra aqui no domingo passado à noite. E o apóstolo Alex, ele se preocupa que toda a igreja receba a palavra numa unidade. Para tanto, eu estarei compartilhando com vocês, e sempre com algumas mudanças, sempre tem, com vocês nessa manhã. Vamos abrir a palavra então, começando pelo Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Nós vamos abrir muito a Bíblia agora nessa manhã, e o Vladimir vai nos ajudar no telão aqui. Então, abrir a Bíblia é até uma maneira de falar, porque na verdade hoje a gente projeta a Bíblia. A gente tem outras formas, não é? Diz assim, o Senhor Jesus está aqui na sua palavra final, antes da sua morte e antes da sua volta para Deus. Antes da sua ascensão e o seu retorno ao céu. Os capítulos 14, 15, 16. São 3 capítulos que tratam desse momento final. E aqui no capítulo 16, versículo 33, a sua última palavra, antes do capítulo 17, que é quando ele faz uma oração. Então, no capítulo 16, verso 33, é a sua última palavra. Ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Queridos, o Senhor Jesus diz então aqui, eu venci o mundo.
E é muito interessante ele dizer isso, de que ele venceu, como uma forma de nos trazer bom ânimo. Aqui você já vai observando como é conquistar segundo a Bíblia, viu? Olha que declaração aqui agora eu quero fazer para vocês, para você entender o quanto o entendimento das Escrituras Sagradas, o entendimento bíblico de vencer e conquistar, é de fato contrário ao entendimento desse século. Entenda bem. Jesus está dizendo aqui, ó, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Se na verdade fosse segundo o entendimento desse século, seria assim, tenha bom ânimo, você vencerá. Não parece mais lógico dizer assim, queridos, tenham coragem, tenham ânimo, vocês vencerão. Parece que faz mais sentido dizer assim. Mas o texto não diz assim. O texto diz, tenham bom ânimo. Ou seja, quem vai ter bom ânimo? Nós. Então nós vamos nos alegrar, nós vamos nos encorajar, nós vamos nos animar, nós vamos ter bom ânimo. Agora, por que vamos ter bom ânimo? Aí Jesus diz, eu venci o mundo. Você está compreendendo já? Você já está recebendo aí o entendimento? Olha a coisa tremenda. Ele está nos encorajando. E para nos encorajar, ele diz assim, eu venci. Por isso, queridos, a nossa conquista, né? A nossa vitória, o nosso conquistar, é totalmente dependente do que o Senhor Jesus fez. É uma outra maneira de entender conquista. E essa outra maneira de entender é uma maneira tremenda. Sabe por quê? Porque ele venceu e ele então diz, tenha bom ânimo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu sou mais que vencedor. A palavra para vencer é a palavra grega nikao. Nikao. E a palavra mais que vencedor é hipernikao. Hiper. Então Jesus está dizendo que ele venceu, ele nicou. E ele diz assim para nós, e vocês então vocês vão hipernicar. Por quê? Olha, lá em Romanos 8,37 é que diz isso. Vocês são mais que vencedores por aquele que te amou. Por que eu sou mais que vencedor? Porque ele é vencedor e eu sou mais que vencedor. Porque ele de fato lutou. Por isso ele é vencedor. Eu sou mais que vencedor porque antes da luta eu já sei que vencerei. Então eu sou mais que vencedor. Porque a nossa vitória não depende do que faremos. A nossa vitória depende do que o Senhor Jesus já fez. Você vê que é outro entendimento, concorda? É outro entendimento. Aqui, olha, aqui são as mesas dos mais que vencedores. Gente digna está sentada aí. E ele diz aqui, olha, eu venci o mundo. Então, você observa que mundo aqui é algo para ser vencido. E o que é o mundo? A que mundo ele está se referindo nesse texto? Porque é interessante, né? Nesse mesmo Evangelho de João, ele diz assim, lá no capítulo 3, versículo 16, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho.
Deus amou o mundo. Mas aqui ele está dizendo, eu venci o mundo. Então, nós podemos entender que trata-se de mundos diferentes. O mundo de João 3,16 é sinônimo de humanidade. Homens e mulheres. Ele amou as pessoas. Mas mundo aqui, em João 16,33, se refere a quê? Para entender isso, nós vamos precisar de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Efésios 2. Efésios, capítulo 2. Diz assim, ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Observe o versículo 2. Ele está dizendo que aqueles que andam fazendo a vontade da carne é fazendo a vontade dos seus próprios desejos, são pessoas que estão andando segundo o curso deste mundo. Olha que interessante. E diz mais, estão andando segundo o príncipe. Observa que agora aqui vai entrar uma descrição de um ser espiritual. De uma pessoa, um ser pessoal, mas ele é um ser espiritual, que é chamado aqui de príncipe das potestades. Então, olha só, existem poderes espirituais, e aqui está dizendo que existe um príncipe, que ele é um príncipe sobre esses poderes, príncipe das potestades do ar. Do ar. Continua dizendo, do espírito, que agora opera nos filhos de desobediência. Amados, acredito que você vai compreender o que eu vou dizer aqui agora. Espero muito que se compreenda, mas veja bem. Esse mundo a que Jesus está dizendo, eu venci o mundo, você vai observar que quando ele diz venci, é porque é uma coisa que contra o qual ele foi. Venci implica dizer que é uma batalha, que ele teve um enfrentamento e ele teve um confronto. Isso quer dizer que esse mundo a que está se referindo é contrário, é totalmente contrário a ele, ao Senhor Jesus. Ou seja, esse mundo, ele tem uma natureza que é oposta, hostil, antagônica,
com a natureza do Senhor Jesus. E essa hostilidade se dá por causa disso que acabamos de ler agora aqui. Existe uma realidade espiritual. Nós, seres humanos, somos uma manifestação visível. As ruas, as casas, as construções que existem nesse mundo, os seres humanos que nele habitam, são manifestações naturais, visíveis. Não é contra isso que Jesus está lutando. Ele não está lutando contra a Dilma, contra o Aécio, contra a Marina, contra Putin, contra Maduro lá na Venezuela, ou Ahmadinejad, ex-presidente do Irã, Barack Obama, a saúde do nosso país, os hospitais, universidades, escolas, pensadores, jornalistas, cientistas, economistas, nada, não é contra isso. Mas verdade seja dita, tudo isso que eu estou mencionando agora aqui é apenas cenário para essas realidades espirituais. Eu não vou entrar em detalhes agora aqui, que daria muito tempo. Isso aí precisa de um assunto próprio para mostrar como essas realidades espirituais, como esse príncipe das potestades do ar operam nas pessoas, operam nas instituições, operam nos governos, na política, na economia. Mas a verdade é que existe uma maldade, existe uma obra oculta nesse mundo, uma maldade nesse mundo. Existe uma hostilidade à verdade do Evangelho, à verdade do Senhor Jesus nesse mundo. E ele está aqui e esse texto está começando só a nos ajudar a entender que existe uma realidade espiritual que opera sobre esse mundo visível. E é por causa dessa realidade que existe um ódio em relação ao Senhor Jesus. Um ódio. Amados, vou dizer, é de graça esse ódio. É um ódio. Queridos, tem gente que me odeia, assim, de cara. Nunca vi. Mas ele expressa o ódio. Aí depois eu vou verificar. E odeia mesmo. Mas não tem nada a ver comigo. Ele não me odeia, ele nem me conhece. Se ele me conhecesse, ele ia ver maravilhoso que eu sou. Mas aí depois eu vou tentar descobrir de onde é que vem isso, de onde é que vem essa hostilidade. E aí eu observo que aquela pessoa tem suas ligações ocultas com realidades espirituais. Aí eu falo, está explicado esse ódio. Mas é aquele ódio que ninguém falou, ninguém chegou e falou assim, ó, de onde você é, o que você faz, qual é a sua religião. Não, ninguém perguntou nada para ninguém. Mas é uma realidade espiritual que quando simplesmente encontra uma coisa com a outra, já confronta, já deflagra.
E que mundo é esse? Para entendê-lo mais um pouco, vou precisar só de mais um texto aqui. Usaríamos outros, mas esses, acredito ser, juntamente com Efésios, suficiente para você entender a natureza desse mundo, que é 1 de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 de João 2, 15 a 17. Primeira epístola de João, lá mais para o final da Bíblia, capítulo 2, versículos 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo. Olha aí, olha. Não ameis. Você observa que lá Jesus falou assim: Deus amou o mundo, em João 3,16. Agora aqui é: não ameis. Porque mundo lá são pessoas. Temos que amar pessoas. Mas aqui, mundo, aqui ele está se referindo, aqui nesse texto, é um sistema. É uma organização. Veja como é esse sistema. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo... Agora, o que há no mundo? O desejo desenfreado da carne. O desejo desenfreado dos olhos. O desejo insaciável da carne. O desejo insaciável dos olhos. E a arrogância, a petulância, o orgulho, a soberba da vida. Não vem do Pai. Não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa. E a sua sede insaciável também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você veja que o mundo tem essa característica de ser uma coisa passageira, fugaz, uma fumaça, mas ela tem esse mundo tem essas marcas, né? Desses desejos irrefreáveis da carne, dos olhos e a soberba da vida. Agora, esses dois textos de Efésios e 1 de João, é só para você ter uma ideia da natureza, da substância, de que é formado esse mundo. E ele se manifesta, queridos. Se manifesta pela literatura, se manifesta principalmente pela mídia. A mídia televisiva. Ele se manifesta, esse mundo. Se manifesta pelas construções humanas para atender a esses desejos, satisfazer esses desejos que são insaciáveis. Então, é uma coisa que não se satisfaz, que nunca enche, que nunca preenche. Esse mundo ele se manifesta de várias formas e maneiras. Desde aquelas mais grosseiras, que você observa logo, quanto aquelas mais sutis, ocultas, escondidas. E esse tipo de operação está presente em todas as faixas etárias, em todas as fases da sociedade, todas as classes da sociedade, e em todos os níveis, instituições, tanto em indivíduos quanto no institucional. Você observa hoje o nosso executivo, o nosso legislativo, o nosso judiciário. E você vai observando que esse mundo, nesse sentido que Jesus está falando, esse mundo de desejos desenfreados da carne, dos olhos e soberba da vida, ele está institucionalizado.
De tal maneira que hoje cada vez mais se buscam legalizar o que é pecaminoso, legalizar, ou seja, trazer para a normalidade, trazer para o ambiente da legalidade aquilo que é pernicioso, aquilo que é contrário à vida humana, aquilo que é contrário às escrituras sagradas, aquilo que é contrário à natureza de Deus. Quando o pecado ele é legalizado, institucionalmente legalizado, você já vê que é a manifestação mais consolidada desse mundo que Jesus teve que vencer. É terrível. E por que Jesus enfrentou? Eu falei um pouco do mundo. Agora deixa eu falar do Senhor Jesus. Por que ele enfrentou? Porque ele teve contrariedades. Porque o mundo não foi assim um habitat em paz para ele. Porque ele, ao chegar aqui já teve esses confrontos e esses conflitos. Você vai entender que é por causa da natureza do Senhor Jesus. A natureza é contrária. Eu queria que você abrisse tua Bíblia aí, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28. João 16, 28. João 16, 28. Observe o que esse texto declara. Essa declaração aí já é por si só a razão por que há esse confronto. Diz assim: saí do Pai, é Jesus falando, eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai. Aqui ele já está declarando a razão do conflito. Aí você vai dizer assim, puxa, a razão do conflito é essa? Eu pensei que a razão do conflito seria assim, porque Jesus ele brigava, ele falava mal do governo, das pessoas, ele acusava. Não. O conflito se dava com o mundo por causa disso aqui. Ele diz assim, eu saí do Pai e eu vim ao mundo. Isso quer dizer o quê? Eu não sou. Você entendeu? Eu não sou. Queridos, você quer saber uma coisa aqui? Você vai provocar ódio. É você não ser daquilo. É você não ser participante daquilo. Sabe quando você está numa conversa assim, todo mundo está assim, pintando e bordando, aí te chama, aí você fala assim, não, eu prefiro não participar. Isso já levanta um negócio. As pessoas que estão participando se veem denunciadas e expostas, simplesmente porque você não quis ser igual. Se você vai ser igual, nada será exposto. Mas por você ter tomado uma posição diferenciada, só essa posição já expõe o que cada um está fazendo. E o que está sendo exposto incomoda quem faz, por isso ele odeia você que o expôs. Mas você não fez nada, você só falou assim, não conta comigo não. Me inclua fora dessa.
Amados, aqui o Senhor Jesus já está mostrando, ele é de outra natureza. É um outro nível. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Agora observa o nível até onde está indo. Volta um pouco no capítulo 14, veja o versículo 30. Capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo. Ele vem. Agora veja o que diz depois da vírgula. E ele é o príncipe deste mundo, nada tem em mim. Amém? Está aqui, amados. Está aqui a guerra. Está aqui toda a razão da guerra. A razão da guerra é isso, olha. Está vindo aí o príncipe desse mundo. Ele vem contra mim. Mas eu vou dizer uma coisa. Ele nada tem em mim. Nada. Por isso é que você vai entender agora o capítulo 15, versículo 25. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Você entendeu? Quando alguém odeia o outro sem motivo, é um grande sinal que nós estamos diante de um confronto de naturezas. E não um confronto de comportamentos. Não é o que você faz que eu odeio. É quem você é. Odiaram-me sem motivo. Sem motivo por quê? Porque pelo simplesmente o fato de Jesus ser quem ele é, ter vindo de onde veio, ter nele a natureza do seu pai, já era motivo suficiente para ser odiado. E ele então vai nos dar aqui um caminho de como foi então que ele venceu o mundo. Observa na sua oração, no capítulo 17, versículo 4. Capítulo 17, versículo 4. Observa aí. Ele vai dizer assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Pronto. Queridos, observa bem. O Senhor Jesus, ele veio do Pai, entrou no mundo, e ele glorificou o Pai em tudo que ele fez, realizando a obra do Pai. Essa foi a maneira como o Senhor Jesus enfrentou o mundo. Porque se o confronto que ele está tendo com o mundo é no nível de natureza, ele terá tão somente que manifestar o que o Pai pediu para ele ser. Manifestar o que o Pai pediu para ele fazer. E quando ele manifesta quem ele é, e manifesta o que o Pai quer que ele faça, ele está enfrentando, ele está tendo um confronto e um enfrentamento com esse mundo que, por sua vez, possui uma natureza oposta. E aí chega um momento do ápice. O ápice da sua vitória acontece em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Observa bem. O ápice
da vitória do Senhor Jesus sobre o mundo está aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que diz: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o de nós, cravando-o na cruz. E agora veja o verso 15. E, tendo despojado, olha aí, despojar é tirar as armas, é tirar a roupa. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Então a cruz é lugar de triunfo. Ele venceu. Ou seja, ele glorificou o Pai, completando a obra que ele tinha que realizar. E dessa maneira, ele venceu o mundo. Agora, chegou a nossa vez. Amém? Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Chegou a nossa vez agora. João 14, 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade. Agora observa, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: o que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Pronto, amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Você já teve essa experiência? Você já se tornou morada de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Pois eu quero dizer, essa é a razão porque o mundo te odeia. Você não precisa fazer força, não precisa provocar ninguém, não precisa fazer nada, não depende de comportamento, depende de natureza. Temos agora a natureza do Pai, porque o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito habitar em nós, acabamos de ler, é o Pai e o Filho habitando em nós. Então todo ódio para o Filho é transferido agora para nós. Observa bem o capítulo 15. Olha o versículo 18. Se assegure disso, viu? Presta atenção. Capítulo 15 de João, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Agora observa. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ah, é aqui. Se você fizesse parte da mesma natureza do mundo,
concupiscência dos olhos, desejo desenfreado da carne, soberba da vida. O mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Veja, amado, o negócio é sério, viu? O negócio é sério. Veja o versículo 24. Versículo 22. Se eu não viera e não lhes falara, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia a mim, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente viram, mas também odiaram, tanto a mim como a meu Pai. Então, o que ele está falando para nós hoje aqui nessa manhã é assim, queridos, vocês receberam também a minha palavra. Vocês receberam do meu Espírito. Por isso vocês têm também uma outra natureza. Se vocês andarem conforme a natureza deste mundo, este mundo não vai odiar vocês, porque vocês são parte dele. Mas se vocês querem vencer, vocês terão que manifestar a minha natureza em vocês. Sabe por quê? Porque a nossa vitória está firmada na vitória dele. O Senhor Jesus manifestou no mundo a natureza do Pai, por isso é vencedor. E nós, ao manifestarmos no mundo a natureza do Filho, seremos mais que vencedores. Eu queria dar uns exemplos rápidos com os irmãos aqui. Abra a tua Bíblia aí em Mateus, capítulo 5, versículo 40. Mateus 5, versículo 43. Mateus 5, 43. Diz assim: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a natureza do Pai, essa é a natureza do Filho. Agora observa: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, não, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Observa, queridos, que é uma questão de natureza. A natureza do Pai, a mesma nossa. Compara esse texto aí com Romanos, capítulo 12, versículo 21. Romanos 12. Abra a tua Bíblia, Romanos 12, capítulo 12, versículos 19 a 21. Diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a vitória que vence o mundo. Observe, abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 17, capítulo 5, capítulo 4,
Efésios 4. Veja que é uma questão de natureza, queridos, a nossa luta nesse mundo. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Nada vai se opor a este mundo, senão o novo homem em nós, que foi criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Veja o capítulo 5 dessa mesma epístola. Observe a partir do versículo 3. Mas a prostituição, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Abra a tua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. A partir do versículo 5, diz assim: exterminai, pois, vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, vil desejo desenfreado, avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo Jesus é tudo em todos. Você está observando aqui que é mais um texto para mostrar que o que vence o mundo é a imagem daquele que nos criou, Cristo Jesus, que é tudo em todos. E para encerrar, abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículos 12 a 14. Romanos 13, versículos 12 a 14, diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos. Observa que aqui é uma guerra, é uma luta.
Vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em seus desejos desenfreados. Mais uma vez o texto mostra, revesti-vos do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós não temos outra vitória, outra coisa na vida para fazer, senão viver pela vida do Filho. Amém? Ele disse isso, falando da sua carne, do seu corpo e do sangue, quando ele falou, comei e bebei. Aí ele disse assim, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Nós não temos outra vida senão viver pela vida do Filho. E é esse tipo de vida que vence o mundo. A nossa fé. 1 de João, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz isto. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E que fé é essa? É a fé que temos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Volte sua mesa aí